Vamos falar de sexo? Tem que falar de sexo, bora lá. Bem-vindo a mais um vídeo, vamos lá que hoje o assunto é quente. Mentira, zoeira. Mas a gente precisa sempre falar de sexo, porque o sexo ele é uma das coisas que nos mantém ativos e vivos. Dentro da teoria freudiana, o Freud ele vai entender como libido toda a força que a gente vai ter sexual, né? Ele vai chamar de pulsão sexual. Então ele vai basear a teoria dele nos impulsos sexuais e é o que ele vai chamar de libido, né? A libido no sentido freudiano ela tá ligada ao sexo, né? A libido como a própria energia de vida que está voltada para o sexo. Na teoria junguiana, em contrapartida, que tem toda essa questão do inconsciente coletivo e etc., o Jung ele vai apontar que a libido, ela é sim uma força, só que ele vai trazer ela como a energia psíquica. O que é isso? É aquilo que faz com que haja a dinâmica da psique. O Jung ele vai chamar de libido, que é também sexo, mas não só. Tudo que vai ser relacionado à energia psíquica dentro da teoria junguiana vai ser chamada de libido, certo? E aí entra essa questão do que é o sexo, né? Primeiro, porque ele é um tabu na sociedade. A gente não fala sobre sexo normalmente porque por conta dos valores cristãos, os valores da família e blá 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 e etc. Tudo isso que a gente está ouvindo muito, especialmente ultimamente, né? Essa questão dos valores, taranana. Isso muito nessa questão do conservadorismo, que ainda tem essa visão social de que todo o âmbito social só vai funcionar se tiver de acordo com o judaísmo cristão, mas a gente sabe que não é assim. O que tudo isso tem a ver com a terapia? A gente precisa entender o que eu gosto, o que eu não gosto, o que é apropriado, o que não é apropriado, isso pra mim, né? Dentro do meu espectro do que é sexo, o que é adequado pra mim e o que não é. Eu já falei isso várias vezes, em vários vezes diferentes. Eu preciso saber quem eu sou, o que eu sinto, como eu sinto. Só quando eu souber tudo isso que eu vou ter essa capacidade de começar a falar, não, eu acho que isso é aquilo, e cada coisa no seu lugar. Quando eu falo do sexo especificamente, é uma coisa que precisa ser tratada em terapia? Sim, especialmente se eu tenho lá uma relação de proibição, né? Porque a gente tem eu mesmo tenho um histórico cristão na minha vida em que por muito tempo eu tive muito tabu para falar sobre sexo. Só que é uma coisa natural e faz parte da vida. Então a gente precisa ter ali essa dinâmica de ser aberto e conversar sobre isso, principalmente na clínica, né? Na clínica a gente também vai trazer o sexo como assunto, porque é importante que eu saiba onde que a energia da pessoa está sendo distribuída, não no espectro freudiano da coisa, porque eu não estudo Freud, quer dizer, eu estudo o básico que eu preciso para entender quem é Freud. Só que no espectro junguiano da coisa, o sexo ele não é toda a energia psíquica, mas ele também faz parte. Então eu preciso saber como que está essa dinâmica dentro da vida da pessoa. E isso fala muito dentro do sexo, por isso que a terapia ela vai ajudar você a identificar algumas questões internas, algumas questões suas mesmo. Então, como que eu vou saber quem eu sou, o que eu gosto e etc., se eu não me abro para falar sobre isso? Então, eu já deixo aqui um convite para você falar mais sobre sexo de forma saudável, né? Geralmente, principalmente entre homens, o sexo ele acaba sendo piada e pejorativo, o que não é legal, né? Ou então até no espectro assim, independente de gênero, mas falar sobre sexo se torna um tabu tão grande que as pessoas não falam. E o fato de não falar sobre sexo ou sexualidade faz com que dê um outro polo, né? Na teoria junguiana ela é cheia de polaridades. Se eu escondo uma coisa, na sombra dessa coisa ela berra, ela grita, né? Então quanto menos a gente fala sobre um assunto, mais ele vai gritar na sombra, mais ele vai ter necessidade de ser falado. Então fica aqui meu convite, você com a sua terapia, ou até no seu ciclo de amigos, procure ter conversas saudáveis sobre sexo com o seu parceiro ou sua parceira, ou os parceiros e parceiras, se a sua relação não for monogâmica.
Converse sempre com as pessoas sobre a vida sexual, o que está saudável, o que não está, quais são as necessidades, o que mudou, de repente as coisas mudam, as pessoas mudam, então é importante que isso seja sinalizado, informado e conversado. Vamos conversar bastante sobre transem porque transar é bom, mas conversem sobre o sexo que vocês estão fazendo, certo? Isso vale para você que está assistindo, você com seu parceiro ou parceira, ou parceiros e parceiras, mas sempre mantenham essa amplitude para que sempre seja um espaço seguro para falar sobre, tá bom? Espero que você tenha gostado. Comenta aqui o que você achou, que você... não fala sobre isso, fala sobre isso. Eu vou continuar falando porque eu gosto de falar sobre isso. Só que comenta, me manda mensagem, tem aí o meu site, o WhatsApp, tem tudo aí. Beijo, até o próximo vídeo, a gente se fala. Tchau, tchau.